com o apoio de Saga Comunicação e Áudio, sejam todos bem-vindos ao podcast Reconquistando o que eu amo. Pois é, eu recebo muito a seguinte pergunta, que é a título desse podcast: Alan, como superar o término de um relacionamento quando ainda se ama? Né? Você fala muito em deixar ir, você fala muito em soltar, mas é difícil, é complicado, eu não consigo seguir em frente, eu não consigo olhar pra ninguém, eu não consigo olhar pra mim, eu não consigo, é impossível fazer isso. Não é só você que fala isso não, muitas pessoas falam isso, e eu entendo porque realmente é difícil, mas uma coisa que eu posso te dizer é possível superar. Eu nunca falei que é fácil, mas também nunca falei que é impossível. É possível superar. Portanto, eu quero que você preste muito bem atenção nesse podcast, que eu quero que você entenda o que você precisa fazer. Eu falo isso todos os dias. Algumas coisas podem ser até repetitivas, mas uma coisa eu posso te falar aqui com toda certeza. Não importa se você quer seguir a tua vida, conhecer uma pessoa que te ame de verdade, investir em um novo relacionamento, ou reconquistar essa pessoa, você precisa seguir esses passos que eu vou te falar aqui agora. Por quê? Enquanto você não encontrar paz, equilíbrio e amor próprio, nada na tua vida acontece. Tudo na vida não se trata apenas de relacionamento, porque eu ensino vida diante dos ensinamentos aqui do canal, seja no meu canal Mentor em Mudanças, seja no canal Reconquistando o que eu amo. Eu ensino como você viver, né? Diante de situações que eu já passei, diante de situações que as pessoas no qual eu conheço, que eu já aconselhei, passaram, diante de tudo isso, eu ensino para você tudo aquilo que você precisa saber. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que, por mais que seja difícil, é possível. Não é impossível, é possível. Mas existe um caminho a andar. É um caminho chamado caminho de restauração. Restauração não é a pessoa voltar para você. Restauração é você olhar para dentro de você e arrumar a casa. É você arrumar a casa. E esse momento, quando eu falo arrumar a casa, não é somente a sua casa física onde você mora. A casa em si é dentro de você. Nesse momento passou um furacão no seu coração e você aí está desesperado, né? E o furacão ele já passou e agora você está nas ruínas. E você precisa levantar e limpar os escombros e começar novamente. Eu vou te falar aqui algumas coisas que você precisa fazer. A primeira coisa é: viva o seu luto, viva a sua fossa. Sim, não adianta fingir que tá tudo bem. Você talvez tente, entre aspas, consiga enganar a si mesmo, mas você não pode enganar ninguém. Você pode fingir que está tudo bem, mas todo mundo vai perceber isso, né? E é pelo fato de você fingir que está tudo bem que você pode piorar a situação, né? Porque você mente para si mesmo e aquilo acaba de uma certa forma queimando seu coração mais ainda, porque vai chegar um momento que você, de tanto fingir que está tudo bem, você vai olhar que não está. E a primeira coisa que você precisa fazer é você viver o seu luto, viver a sua fossa, porque nesse momento que você viver sua fossa, né, é o momento que você vai ver muitas coisas, pontos no qual você errou, pontos no qual você deve consertar, porque quando você vive esse momento, né, você é como, né, o luto, né, você se coloca ali em um momento sozinho, você fica sozinho e começa a olhar para as coisas que aconteceram, você começa a analisar, você começa a pensar, e esse momento sozinho, por mais que seja difícil, é necessário, né? A natureza é tão perfeita, Deus é tão perfeito, né, que até mesmo afasta as pessoas para que você possa ter um tempo para você. Então a primeira coisa é não tenha medo de viver seu luto, não tenha medo de viver sua fossa. Vamos chamar de fossa, luto já é outra coisa. Não tenha medo de viver a sua fossa, não tenha medo de viver e não finja, sabe? Tem muitas pessoas que fingem estarem felizes para ver se quebram ou ferem o ego do ex, né? E você não tem força para isso ainda. Todo mundo percebe que você está mal. Portanto, né? Nesse momento, o momento de você viver o seu luto, viver a sua fossa. Obviamente, você precisa se resguardar de pessoas, né, que vão te dar maus conselhos. Você precisa se resguardar de coisas que vão te lembrar o teu ex. Se nesse momento você
Tudo que você faz vai lembrar ele, vai lembrar ela, mas entenda, esse é um momento especial. Por que especial? Porque é o momento o momento que você vai olhar para você e você vai ver que tem muita coisa a ser consertada, né? Então a primeira coisa, não tenha medo de ver seu luto, não. Viva, chore, pode chorar, não tem problema não. Se a dor te abater, né? Se a dor tentar aí de uma certa forma te derrubar, assista os vídeos lá do canal no YouTube, tá? Seja o do Reconquistando, que eu amo, seja de pessoas que realmente sejam responsáveis, que saibam o que estão dizendo, né? Escute a sua música preferida. O importante nesse momento é você olhar para si, olhar para o teu interior. É um processo difícil, porque aqui é onde começa o tal do processo de renúncia dos 3 R's no qual eu falo, né? Renunciar, recomeçar e restaurar. É o momento que você vai olhar para você e você vai entender que existem muitas coisas para serem mudadas, né? E que por mais que você ame, por mais que você goste, se vocês voltarem agora, é igual carta de baralho no meio de uma tempestade. Você vai se esforçar para permanecer de pé, mas não vai dar certo. Por quê? Porque existem coisas incongruentes, existem coisas que vão empatar vocês de serem felizes. Portanto, esse momento de você olhar para você, não tenha medo de viver a sua fossa, chore se for preciso, né? Mas entenda, é o momento para você. Essa é a grande realidade. Não finja que está bem. Isso aí é a maior furada que existe. A segunda coisa que você precisa fazer neste momento é você se redescobrir. Lembra daquilo que eu falo, né? Que eu passo para vocês sempre? Você se perguntar o que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso colocar em prática hoje? Talvez muitas coisas que você fazia com essa pessoa no qual você ama, você não pode fazer mais, né? Muitas atividades no qual você fazia, muitas coisas no qual você fazia, você não faz mais porque tem certas coisas que até mesmo lembra a pessoa. Pois é, então uma pergunta que você precisa se fazer todos os dias é: o que eu fazia antes de começar esse relacionamento? O que eu fazia antes, no tempo que eu era solteiro, solteira, que me fazia feliz? Se as atividades no qual eu gosto, eu não posso fazer agora porque me lembra meu ex, minha ex. Quais são as atividades que eu fazia antigamente que me fazia feliz? Quais são as coisas que eu preciso fazer hoje? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus planos? Quais são as minhas ambições? Ambições é uma coisa, né? Agora a ganância é outra, completamente diferente. Quais são as minhas ambições de trabalho? Quais são as minhas ambições, né? O que eu preciso fazer na vida? Eu só colocando um adendo aqui sobre essa questão de ambição. Ambição é completamente diferente de cobiça. Ambição é você ter anseio, o anelo de realmente realizar algo que você sempre sonhou em realizar, né? Qual é a minha ambição? A minha ambição é ajudar o mundo inteiro nessa questão de relacionamento. Ambição é uma coisa, agora cobiça, ganância é outra completamente diferente. E você precisa ter algo que tenha ambição para que você possa realmente seguir a tua vida, né? O que você precisa fazer hoje? E comece a querer isso para a tua vida. Eu conheço inúmeras pessoas no qual eu conversei, né? Eu converso ainda. Pessoas que estavam numa depressão, no quadro de depressão terrível, pessoas que estavam morrendo às mínguas. Eu me lembro que uma vez um jovem me ligou de madrugada em cima de uma ponte, falando que ia se matar. Me ligou chamada de vídeo. Eu nunca tinha falado com ele. Ele me ligou chamada de vídeo dizendo que ia se matar. Por que essas pessoas passam por isso? Porque elas acham que a única coisa que elas têm na vida delas é o relacionamento, é o casamento. Elas se entregam ao máximo, né, e esquecem de si. Você não pode esquecer de si. E esse é o momento de você retornar a si mesmo. E esse é o momento de você retornar, né, a ter, como eu repito, essa ambição na tua vida. A ter realmente, a fazer, a se redescobrir, a olhar para você. Isso é muito importante. Então esse é o momento de você se permitir se redescobrir e fazer atividades que você quer fazer, gosta de fazer. E como eu já falei, pessoas que estavam em depressão e hoje estão muito bem na vida. Pessoas que estavam tristes, cabisbaixas, se formaram. Pessoas que eu sempre falo, um amigo Cássio, né, lá de Brasília, que ele se tornou piloto de avião. Estava na depressão, estava doente, estava horrível, e ele conseguiu conquistar aquilo que ele queria. E você também vai conquistar, mas você precisa usar essa força, né,
para que você possa realmente, essa força no qual faz você ir atrás do seu ex, desejar o seu ex, para que você possa realizar o seu sonho. Porque onde você coloca sua energia, aquilo que você coloca sua energia aumenta, né? Então tenha ambição. Repito, ambição é uma coisa, ganância é outra, né? Você precisa ter ambição, realmente desejar, ter um anelo de conquistar aquilo que você tanto deseja. Você precisa fazer o que também? Pensar e planejar o seu futuro, porque a vida não para. E por que você está sofrendo assim? Porque você parou no tempo. A vida não para. Ai, Alan, mas eu quero esperar a pessoa voltar. Eu já falei para você e torno a repetir. Se você quer esperar, espere, mas viva. Viva. Espere, não apenas a pessoa voltar, mas espere o melhor para tua vida. Porque como eu já falei em podcasts anteriores, tem pessoas que esperam e param a vida. E aí a vida passa, nada acontece, essa pessoa paga um preço gigantesco por ter parado a vida. Eu conheço muitas pessoas assim, né? Inclusive, eu tive um desprazer de ver uma coisa assim terrível na minha vida uma certa vez, de um senhor de idade já no seu estado final de morte. Às vezes a gente visitava hospitais na época e ele estava bem fraquinho já, debilitado. E eu conversando com ele, e ele me falou o seguinte: filho, aproveite enquanto você é jovem, porque quando você for velho, você não vai ter como correr atrás daquilo que você perdeu. E a única coisa que você vai ter é o sentimento de arrependimento. E aquele senhor estava arrependido justamente por causa de alguém no qual ele passou, ele teve um casamento, esse casamento não deu certo, ele passou anos e anos a vagar e esperando essa pessoa voltar, parou a vida dele, no leito de morte dele estava arrependido. Por quê? Porque ele não viveu. E essa é uma coisa que acontece bastante. Planeje teu futuro. Sei que esse momento é difícil, é delicado. Eu não falo só pra você que tá me escutando e que tá passando por problema de relacionamento, eu falo pra você o completo. Repito, eu ensino a vida. Eu tô aqui pra te ensinar não só relacionamento, mas a vida. Planeje o teu futuro, né? Ai, mas o dia de amanhã pertence a si mesmo. Pois é, mas você não pode, de forma alguma, né, achar que você não pode planejar. O problema das pessoas é isso aí. O dia de amanhã cuidará de si mesmo? É verdade. Pois é, mas você precisa hoje trabalhar o agora. É trabalhando o agora que você vai rumando ao futuro promissor. Então, pense para seus futuros. Como eu falei agora há pouco, quais são os seus objetivos? O que muda, né? O que pode ser mantido nesse fim de relacionamento, né? Tenha metas, tenha tarefas. Você não pode parar. E diante disso, segue. Você precisa de amor próprio. Você tá aí, talvez, todo, como diz o pessoal lá do interior do Maranhão, todo leprechento, né? Não se ama, não se cuida, tá aparecendo aí uma pessoa que realmente vive as traças. Tem muita gente que é assim. E quem se ama não permite de forma alguma com que a vida passe despercebida. Cuide de si mesmo, cuide da sua aparência. É uma coisa que eu ensino para as pessoas aqui, né? Você precisa cuidar de si mesmo. Você não pode parar. Você vai passar por uma coisa chamada prova social. E prova social o que? As pessoas notam a tua mudança. Enquanto você estiver aí jogado, largado, né, como se a vida tivesse acabado, você não vai para lugar nenhum. Nem você terá a chance de reconquista, caso realmente for essa vontade do universo, de Deus, e nem muito menos seguir a tua vida. Você precisa se cuidar, você precisa se amar. É comum que as pessoas deixem de se cuidar quando está passando por um fim de relacionamento, mas no entanto, gente, busque retomar a prática, né, de coisas que você fazia antes, né? Pratique atividade física, busque alguma coisa, se alimente-se bem, busque ajuda profissional, né? Busque um psicólogo. Existe uma, principalmente pelos religiosos, essa questão de que psicólogo é coisa do capeta. Gente, você tem um problema no coração, você vai para onde? Você vai para um cardiologista. Você tem um problema nos rins, você vai para onde? Você vai para um nefrologista. Seu dente dói, você vai para onde? Né? Você vai conversar com a vizinha para dizer que o dente está doendo? Você vai para um dentista.
são pessoas que são essenciais no nosso meio. São profissionais que estão aí para cuidar de nossa saúde. Nós precisamos usufruir disso, né? A vida não é só luz, não é só espiritual, também a vida é física, precisamos cuidar da saúde, né? Então você precisa parar com esse negócio, essa neura, que psicólogo é para doido, que psiquiatra é para doido. Você precisa se cuidar. Se tá passando um problema difícil nesse momento, a tua saúde mental tá um caco, você precisa ir, né? Vá, não tem problema nenhum, né? Mas o importante é você olhar para você. É você cuidar de si, é você buscar ajuda profissional, é você começar a liberar, né, os neurotransmissores que interferem o bem-estar. Já estou falando de neuroquímica, que não é uma coisa no qual eu preciso passar aqui para vocês, mas vocês têm muitas coisas guardadas em vocês, muita mágoa, muita coisa que precisa ser colocada para fora, e você precisa olhar para você, cuidar de si mesmo. Amor próprio. A pessoa que se ama não guarda rancor, não guarda mágoa, né? Você não pode guardar dentro de uma caixa de joias lixo, né? Onde é que se guarda lixo? Lixo é no lixo, na lixeira. Caixa de joias é caixa de joias. Você é uma caixa você é uma joia preciosa, né? E não se joga pérolas aos porcos, né? Foi assim que Jesus falou. Então cuide de você, comece uma academia, comece um estudo, comece um curso, né? Se especialize em algo. A vida continua, meu amigo, entendeu? E você precisa também se permitir. Para tudo isso você precisa se permitir, você tem que estar disposto a conhecer novas pessoas. Quando eu falo novas pessoas, não estou dizendo aqui conhecer uma nova pessoa para você namorar. A vida continua, ela é um fluxo, né? Faça amigos. Alan, eu sou uma pessoa muito espiritual. Vá para a igreja. Vá para a igreja, conheça pessoas, participe dos retiros, participe dos encontros, né? Participe dos passeios, esteja sempre em atividade. Lembre-se aquela frase, né? Mente vazia, oficina do cão, oficina do diabo. Então, esteja sempre apto a conhecer pessoas, faça amigos. Eu falei sobre isso um dia desse agora lá no canal do YouTube. Faça amigos, vá atrás de uma amizade. Ah, os amigos me largaram. Pois se seus amigos te largaram, faça novas amizades. Você precisa se permitir conhecer, respirar novos ares. Ah, lá, eu não tenho dinheiro. Não estou falando questão de dinheiro. Se você sair de casa, ir até na esquina, conversar com os seus amigos, se você ir para uma igreja, lá você conversar com essas pessoas, você se realmente socializar novamente, você vai ver que muita coisa vai mudar. O grande problema das pessoas é que elas vivem ainda dentro de casa esperando a pessoa voltar. Larga disso. Tudo vai dar certo no momento certo. Agora é que você se reencontrar, se reconectar. Uma coisa que eu preciso aqui de fazer aqui agora, um desafio: conheça novas pessoas. Se você está escutando esse podcast no final de semana, procure um lugar para ir. Conheça as pessoas na tua rua. Você conhece teu vizinho, você conhece as pessoas da tua vizinhança. E aí? Você conhece? Vai atrás. Tem muita gente legal para você conhecer, que tenho certeza que vão te ajudar. Mas é o seguinte: se a situação pedir recolhimento, não force a barra. Dê tempo ao tempo. Certo? Então, é isso que eu preciso te passar aqui agora. E você precisa sempre olhar para essa situação e entender: eu não posso ficar parado, a vida continua. A vida continua, e por mais que eu queira reconquistar ou seguir a minha vida, eu preciso superar tudo isso. Eu preciso limpar esse interior. Eu preciso limpar essa caixa de joias que está cheia de lixo. Porque você é valioso, você é valiosa, você não pode ficar assim. Você não veio para o mundo para ficar mendigando o amor dos outros. Não, pelo amor de Deus. Você não pode mendigar algo que é abundante. E o amor é abundante, o amor começa em você. Se você ainda tem esse papo de dizer que o amor
tá no outro, você tá perdido. Você precisa começar a se amar, você precisa começar a se respeitar. Se respeite, se guarde, se ame, tudo vai dar certo. Então essas são as minhas dicas. Escuta esse áudio, esse podcast inúmeras vezes para que você possa entender e aprender, né? A repetição gera perfeição. Então esse foi o podcast Reconquistando que eu amo, nas principais plataformas de podcasts na internet. E no canal no YouTube Reconquistando que eu amo, de segunda a sábado ao meio-dia, exceto nos feriados, tá bom? E esse podcast foi produzido pela Saga Comunicação em áudio profissional para toda a América Latina. Muito obrigado por tudo, um beijo no seu coração, um beijo na sua alma, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!